Antes de começarmos, o aviso ao espectador é fortemente recomendado. O que você verá a seguir é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Esta é a transcrição literal do depoimento no Tribunal Federal do julgamento de Sean Diddy Combs, conforme reportado pelo Inner City Press. Milhões viram Ashton Kutcher como o galã brincalhão, o coração dourado ou o astuto investidor de tecnologia. Mas em uma manhã úmida de primavera em um tribunal de Manhattan, aquele mesmo homem apareceu não como uma celebridade, mas como testemunha em um dos julgamentos mais perturbadores da história moderna. Com Sean Diddy Combs enfrentando uma lista abrangente de acusações, desde tráfico sexual até abuso organizado, Kutcher, que já foi membro do infame Rat Pack de Hollywood de Diddy, não teve escolha a não ser testemunhar. O silêncio tomou conta da sala. E então Ashton falou. O que se seguiu deixou o tribunal em choque. Kutcher não estava lá apenas para se distanciar de Diddy. Ele estava lá para revelar algo que ninguém esperava. Uma admissão chocante, uma traição e um segredo que pode mudar tudo. Este é o momento em que Ashton Kutcher se tornou testemunha. Esta é a história do dia em que ele quebrou o silêncio. A atmosfera no tribunal estava tensa, incomumente tensa, mesmo para um caso já repleto de revelações bombásticas. Mas quando Ashton Kutcher foi chamado ao pódio no 9º dia do julgamento contra Sean Diddy Combs, o ambiente mudou. Houve um silêncio diferente. Kutcher não entrou como uma celebridade de Hollywood acostumada a tapetes vermelhos. Ele entrou como um homem encurralado. Gravata apertada, testa suada, olhos procurando uma saída que não existia. Pela primeira vez, ele não estava em um palco. Estava sob juramento. A mídia especulou por semanas que o nome de Kutcher poderia surgir. Anos de fotos, investimentos e festas com Combs ressurgiram após a prisão de Diddy, e a equipe de Ashton trabalhou horas extras para limpar sua linha do tempo. Mas nenhuma estratégia de RP poderia mudar o que a promotoria havia descoberto. O nome de Kutcher aparecia em correspondências, registros de segurança, documentos financeiros e, mais condenatório, vídeos apreendidos na propriedade de Diddy. Ashton Kutcher, começou o promotor. Você reconhece esta imagem? Kutcher olhou para a tela. A imagem estava granulada, mas era ele. Camisa levemente aberta, bebida na mão, rindo em uma sala mal iluminada. Ao redor, rostos borrados, para proteger identidades. Sim, ele respondeu engolindo em seco. Foi em 2009, a White Party de Diddy. Essa foi a primeira de muitas confirmações, e conforme seu testemunho prosseguia, a persona pública, cuidadosamente construída de Kutcher, começou a se desfazer. Ele falou calmamente no início, mas havia um tremor em sua voz. Eu era amigo dele, disse sobre Combs. Eu o admirava, mas havia coisas que eu vi, coisas que ignorei. Ele explicou como o chamado novo Rat Pack de Hollywood se formou. Diddy, Danny Masterson, Wilmer Valderrama e ele mesmo. No começo era só festas, depois virou negócios, e então virou algo diferente. Houve um ponto de virada. Kutcher admitiu. Passou de eventos privados para o que eu chamaria de experiências curadas, e eu não fiz perguntas suficientes. Quando o promotor perguntou se ele testemunhou comportamentos criminosos, Kutcher hesitou. Eu não sabia o que estava vendo na época. É o que eu continuo dizendo a mim mesmo, mas agora eu sei melhor. Ele admitiu que Combs tinha uma equipe separada trabalhando nos bastidores, pessoas que confiscavam celulares, direcionavam convidados para áreas específicas e coletavam NDAs no local. Eu mesmo assinei vários NDAs ao longo dos anos, revelou. Eu só pensei que isso fosse normal. Todo mundo fazia isso. Mas então vieram as gravações. O tribunal tocou um áudio capturado durante uma festa em 2013 em uma das casas de Diddy. Dava para ouvir música, risadas, e então a voz de Ashton. Eu não acho que devemos estar filmando isso. Ele dizia. Sério, isso é demais. Alguém respondeu. Relaxe, está tudo resolvido. Eles já assinaram. O promotor virou-se para Kutcher. A quem você estava se referindo? Ele hesitou. Seus olhos pousaram em Diddy, que permaneceu impassível na mesa da defesa. Convidados.
Kutcher finalmente respondeu. Algumas eram modelos, outras não. Mas elas não foram informadas sobre o que iria acontecer. Não realmente. No final da primeira parte, o testemunho de Kutcher não era apenas sobre Didi. Era sobre cumplicidade, sobre uma cultura de silêncio que recompensava quem se calava e punia quem questionava. E ficou claro. Kutcher havia sido um dos que se calaram. Mas agora, diante de um juiz e um júri, ele estava tentando mudar isso. Ashton continuou seu depoimento na parte da tarde, desta vez detalhando os anos infames do novo Rat Pack de Hollywood. Éramos eu, Didi, Danny Masterson e Wilmer Valderrama, ele disse. Nós chamávamos de um novo tipo de irmandade, mas em retrospecto era uma máquina. Ele contou histórias que na época pareciam glamourosas, jatos particulares para locais secretos, noites inteiras de farra em mansões sem relógios ou janelas. Mas agora, essas histórias assumiam um tom sinistro. Havia salas inteiras nessas festas onde apenas certas pessoas eram permitidas, disse Kutcher. Você tinha que ser aprovado. Eu não perguntei quem estava fazendo a aprovação. O promotor pressionou. Você já viu algo ilegal? Algo explorativo? Kutcher respirou fundo. Não com meus próprios olhos, ele disse. Mas eu ouvi coisas. E ignorei o que ouvi. Eu ri delas. Eu disse a mim mesmo que eram apenas rumores. Ele detalhou um incidente em particular. Uma festa em um iate em 2012. Didi trouxe um grupo de mulheres jovens. A maioria delas eram modelos. Ou influencers. Ele disse. Elas todas assinaram. Você está seguro. Eu me lembro de ter rido. Eu não deveria ter rido. Ele também falou sobre como a dinâmica do Rat Pack mudou. Danny ficou mais sombrio. Ele disse, referindo-se a Masterson. Mais paranoico, mais controlador. Didi e Danny eram muito próximos naquela época. O tribunal mostrou imagens da White Party de Didi em 2009, co-organizada por Kutcher. Essa foi minha ideia. Ele admitiu. Nós estávamos promovendo caridade por fora, mas nos bastidores, eu acho que estávamos promovendo algo completamente diferente. Ele contou ao tribunal que, com o tempo, até ele começou a guardar segredos. Você não sobe em Hollywood sem aprender quando ficar quieto. Eu estava ganhando milhões. Eu tinha uma marca e eu não queria arruinar isso. Ele também explicou como convidados que faziam muitas perguntas não eram convidados de volta. Havia uma lista de convidados e uma lista negra. Você não cruza Sean Combs. Todo mundo sabia disso. Ele até mencionou um encontro perturbador entre uma convidada e outra celebridade, cujo nome foi omitido no tribunal. Eu perguntei se ela estava bem. Ela disse, eles me disseram para não falar. Isso ficou comigo. Ashton começou a ficar emocionado. Eu estou aqui porque eu era parte do círculo. E eu vi o suficiente para saber que algo estava errado. E eu não fiz o suficiente para parar. O tribunal ficou em silêncio atordoado. Ashton Kutcher, por muito tempo visto como o bonachão adorável, o investidor tech inteligente, o marido dedicado, agora estava revelando camadas de um segredo de Hollywood que poucos ousavam confrontar. E isso só estava ficando mais sombrio. O testemunho de Kutcher mudou de fofocas de Hollywood para exposições diretas. O termo freak-off, há muito tempo rumorejado em blogs da indústria e posts anônimos, se tornou parte do vocabulário do tribunal. O que é um freak-off? Perguntou o promotor. Kutcher hesitou. É um evento que Didi organizava, ele disse. Privado, exclusivo, celulares confiscados, às vezes convidados vendados, às vezes era apresentado como arte performática. Mas não era. Não realmente. Ele descreveu como foi convidado para seu primeiro freak-off em 2005. Eu pensei que era uma festa temática, ele disse. Eu levei um date. Em 30 minutos eu me arrependi de ter ido. Ele não descreveu tudo. O que viu, mas disse o seguinte. Havia câmeras escondidas. Havia pessoas que pareciam aterrorizadas. Havia salas onde você não entrava, a menos que alguém tocasse no seu ombro. O promotor mencionou um detalhe de um laptop apreendido. O nome de Ashton estava em uma lista digital de convidados, marcado como Green Light. Kutcher explicou. Isso significava que eu era confiável. Eu não sei o que eu fiz para merecer isso, mas eu sabia o que significava.
Eu podia ir a qualquer lugar. Ele também descreveu documentos que lhe foram dados para assinar. NDAs redigidos não apenas para convidados, mas para artistas de alto perfil, equipes de segurança, caterings. O NDA que eu assinei em 2010 tinha 28 páginas. Eu assinei mesmo assim. Kutcher explicou como foi difícil se afastar. Você não está apenas desistindo de uma festa, ele disse. Você está desistindo de uma rede, de uma estrutura de poder, de um sistema. Ele relembrou um momento em 2014, quando tentou parar de participar. Eu disse a Didi que eu estava fora, que aquilo não era mais para mim. E ele disse, você não desiste, você está dentro ou está fora para sempre. Naquela mesma semana, Kutcher afirmou que 3 negócios de investimento misteriosamente caíram. Eu recebi uma ligação de um amigo em comum que disse, você deixou alguém nervoso. Kutcher terminou com uma admissão arrepiante. Eu estava com medo. Não apenas pela minha carreira, mas pela minha família. Didi tinha alcance, e as pessoas não entendem. Ele não precisava levantar a voz. Tudo o que ele precisava fazer era parar de atender suas ligações. Isso era o suficiente para destruir alguém. E, com isso, o tribunal entrou em recesso. Mas ninguém se moveu, porque pela primeira vez em décadas, Ashton Kutcher estava finalmente dizendo a verdade. Quando o tribunal retomou, o foco se afastou das festas e se voltou para o que financiava. Tudo isso. Ashton Kutcher, há muito considerado um investidor astuto, de early startups de tecnologia a grandes investimentos de venture capital, havia se posicionado como a ponte de Hollywood para o Vale do Silício. Mas conforme ele explicou a rede por trás de tudo, um padrão surgiu. Muitos de seus negócios se sobrepunham a nomes agora envolvidos no escândalo de Didi. Em 2009, eu comecei a me envolver em mais do que apenas entretenimento, ele disse. Eu fui apresentado a fundadores, gerentes de fundos, e Sean tinha conexões que a maioria das pessoas não tinha. Ele podia abrir portas que nem os maiores venture capitalists conseguiam. Ele descreveu como Didi o introduziu a um círculo de financistas internacionais, desenvolvedores de marcas e magnatas da vida noturna. Eles não apenas davam festas, eles construíam empresas a partir delas. Havia empresas de branding disfarçadas de clubes, grupos de investimento disfarçados de blogs de lifestyle. Era marketing, vigilância e recrutamento, tudo em um. Um nome surgiu repetidamente. Um investidor anônimo ligado a vários dos empreendimentos de Kutcher, mais tarde descoberto como tendo afiliações diretas com os negócios internacionais de Combs. Registros financeiros mostraram grandes transações rotuladas apenas como consultoria ou serviços de evento, mas os destinos desses fundos frequentemente coincidiam com datas de reuniões privadas notórias. Kutcher também admitiu que havia empresas de fachada que ele nunca entendeu completamente. Eles me disseram que era para proteger propriedade intelectual, ele disse. Mas, olhando para trás, provavelmente era para esconder quem realmente estava financiando o quê. Quando perguntado por que ele não investigou mais, Kutcher olhou para baixo. Porque o dinheiro era bom. Porque eu não queria ser o cara que fazia muitas perguntas. A promotoria apresentou uma linha do tempo de investimentos, desde o envolvimento de Kutcher em um hub tech exclusivo no centro de LA, até sua parceria em um app focado em vida noturna, que faliu pouco depois de receber milhões em financiamento. Financiamento que rastreava de volta a contas agora congeladas sob suspeita federal. Kutcher admitiu que recebeu atualizações da liderança do app, mas os dados de usuários coletados, nomes, localizações, informações biométricas, foram vendidos secretamente. Eu não sabia, Kutcher disse, mas talvez eu devesse ter sabido. Ele também descreveu um momento perturbador em 2016, quando lhe mostraram um pitch deck para um novo app desenvolvido por um associado de Didi. Era para ajudar talentos a se conectarem diretamente com produtores. Mas havia uma página sobre verificações de antecedentes discretas e perfilamento de personalidade que me deixou desconfortável. Eu recusei essa. O que emergiu não era apenas uma história de festas ruins. Era uma infraestrutura completa, que borrava as linhas entre Hollywood e interesses mais sombrios.
E no meio disso tudo estavam nomes que você via em capas de revistas, segurando prêmios no palco, enquanto nos bastidores assinavam cheques em silêncio. Conforme os anos passavam, o círculo de Ashton Kutcher ficou menor. O vínculo que uma vez uniu o chamado novo Rat Pack começou a se desfazer, e não por causa de escândalos, mas por causa de controle. Ficou claro que dentro dessa fraternidade de Hollywood, a lealdade tinha um preço, e a traição vinha com consequências. Depois de 2014, as coisas mudaram, ele disse. Danny Masterson ficou mais paranoico. Wilmer Valderrama começou a se distanciar, e eu comecei a ouvir sussurros. Ele não estava se referindo a fofocas da mídia. De acordo com Kutcher, pessoas próximas ao grupo estavam saindo em silêncio, não por desacordo, mas por medo. Um amigo parou de aparecer em tudo. Nós pensamos que ele estava apenas exausto. Então ele me ligou e disse: "Você sabe demais, saia." Kutcher afirmou que, depois que ele começou a recusar certos convites, eventos, investimentos, jantares, as coisas ao seu redor mudaram. Projetos que estavam greenlit de repente escureceram. Acordos de RP caíram. E certos executivos pararam de atender minhas ligações. Parecia que eu estava sendo silenciosamente congelado. Ele detalhou um encontro assustador no início de 2017, quando ele esbarrou em Didi em uma gala beneficente. Ele me abraçou, me disse que eu estava perdendo coisas boas, e então ele disse: "Você deveria ter cuidado com o que você não se lembra." Essa frase ficou comigo. Pouco depois, Kutcher disse que recebeu um pendrive em um envelope sem identificação em seu escritório. Era uma filmagem de uma festa em 2012. Nada ilegal, apenas embaraçoso. Eu entendi a mensagem. Aquele medo começou a ditar suas decisões. Ele não falou. Ele não confrontou ninguém. Ele apenas tentou se afastar lentamente, esperando que ninguém percebesse. Mas alguém sempre percebia. Toda vez que eu me afastava, algo aparecia, ele disse. Um vazamento para os tabloides, um e-mail hackeado, uma ameaça de processo. E eu corria para proteger meu nome, minha família. Mas a preocupação mais profunda era o que ele não podia proteger: sua consciência. Kutcher relembrou uma noite em 2018, quando recebeu uma ligação de um amigo avisando que um processo civil estava por vir contra um dos membros do Rat Pack. Eles disseram: "Não deixe isso chegar até você. Nós resolvemos." Foi quando eu percebi que isso não era mais sobre amizade. Era sobre controle de danos. Ele começou a se distanciar silenciosamente de todos os envolvidos, movendo fundos, cortando laços, reescrevendo contratos. Mas mesmo assim, os fantasmas persistiam. Sócios de negócios ainda mencionavam o nome de Didi com reverência. Fundadores de tech soltavam indiretas sobre rodadas de financiamento privadas. E tudo o que eu podia fazer era sorrir e acenar. Eu me sentia como se estivesse sendo seguido por uma sombra que eu não conseguia escapar, ele disse. E a pior parte era que eu tinha ajudado a construir isso. Night, em 2020, Ashton Kutcher havia feito de tudo para limpar sua imagem. Seus investimentos eram enquadrados como altruístas. Suas aparições na mídia eram familiares. Sua vida pessoal era encenada como um cartão postal. Mas, sob a superfície, ele estava fugindo. E ele não estava sozinho. Todo o mundo do entretenimento estava mudando. A pandemia forçou os astros a recuar. Escândalos começaram a surgir. E, eventualmente, o nome de Didi não era mais sussurrado, era gritado. Quando eu ouvi sobre a primeira invasão, Kutcher disse, eu não fiquei surpreso, eu fiquei aliviado. Mas o alívio não durou, porque logo depois vieram os subpoenas, as manchetes, as contas de mídia social postando fotos há muito esquecidas. O nome de Kutcher estava de volta ao jogo, e desta vez, nenhuma equipe de RP poderia conter o dano. Ele descreveu o dia em que agentes federais bateram na porta de uma de suas propriedades comerciais. Eles tinham um mandato. Eles queriam acesso a filmagens arquivadas, correspondências, registros de viagem. Eu dei a eles tudo. Ele também explicou por que não falou publicamente durante o escândalo inicial. Eu estava com medo, não apenas das repercussões legais, mas de quão profundo isso iria, quem isso iria machucar. O maior golpe veio em 2023,
quando filmagens surgiram de uma festa organizada por Kutcher e Combs, nos Hamptons. Não era gráfico, mas mostrava influencers sendo guiados por manipuladores para áreas restritas. Kutcher, na filmagem, dizia apenas uma frase: apenas mantenham-nas calmas até começarmos. Quando o clipe surgiu, tudo mudou. Não era o que parecia, ele disse no tribunal. Nós estávamos conduzindo uma sessão de branding. Ou pelo menos era o que eu pensava. Era o que me disseram. Mas a percepção pública não se importava. E para um homem que construiu sua marca em charme e confiança, o golpe foi fatal. Ele perdeu endossos. Sócios de tecnologia começaram a se distanciar. Fundos de investimento o removeram silenciosamente de conselhos. E Mila, sua esposa, estava furiosa. Ela me implorou para sair anos atrás, ele disse. Eu não ouvi. Kutcher descreveu como seus filhos começaram a perguntar por que estranhos gritavam do lado de fora de casa, por que caminhões de notícias estacionavam na frente. Eu tive que explicar coisas que eu nem conseguia explicar para mim mesmo. Tudo terminou não com um estrondo, mas com um desmoronamento. Um astronômico de Hollywood, antes visto como intocável, agora assistindo seu império cair tijolo por tijolo. Não por causa do que ele fez, mas por causa do que ele se recusou a ver. E pior ainda, o que ele se recusou a parar. A voz de Kutcher baixou quando a conversa se voltou para alguém que ele já chamou de irmão, Danny Masterson. O tribunal sentiu a mudança imediatamente. Ninguém na sala precisava ser lembrado do destino de Masterson, condenado e sentenciado. Mas o que ninguém tinha ouvido antes era quão profundamente ele estava enraizado nesse círculo, quão longe a influência se estendia para protegê-lo, e quão envolvido Ashton Kutcher realmente estava. Nós crescemos juntos, Kutcher começou. Nós compartilhávamos tudo, trabalho, festas, até investidores. Ele descreveu como os anos que passaram em That 70s Show não eram apenas sobre filmar. Nos bastidores, era sobre networking. Danny estava conectado a Scientology. Eu estava conectado ao Vale do Silício. Didi estava conectado à moda e à música. E no centro, nós fundimos tudo em uma teia de poder, projetada para silenciar dissidências. O que as pessoas não sabem, Kutcher disse, é como esse poder se movia nos bastidores. Quando Masterson foi acusado pela primeira vez, não eram apenas advogados que se envolviam. Eram favores sendo chamados de pessoas em todas as indústrias. Eu vi acontecer, ele relembrou. Ele descreveu um jantar privado nas colinas de Hollywood em 2017, logo antes da Netflix remover Masterson de The Ranch. Havia executivos lá, produtores, alguns artistas e um dos advogados de Didi. A conversa não era sobre se Danny era inocente, era sobre como manter tudo em silêncio. Documentos surgiram mostrando uma sequência de comunicações entre Kutcher e sua equipe, onde ele se ofereceu para gerenciar a percepção pública em nome de Masterson. Eu pensei que estava ajudando um amigo, ele disse. Mas eu não percebi que estava ajudando a enterrar a verdade. O tribunal foi mostrado um memorando de uma firma de RP que Kutcher empregou em 2018, listando um plano para inundar mecanismos de busca com histórias positivas envolvendo ele mesmo, Didi e Masterson. A campanha incluía endossos de celebridades, aparições em tapetes vermelhos e até doações silenciosas para instituições de caridade femininas. Tudo cronometrado com marcos legais específicos. Eu estava com medo do que aconteceria se o público se voltasse contra nós, Kutcher admitiu. Então eu me tornei parte da máquina de distração. Ele fez uma pausa antes de entregar uma das revelações mais assustadoras até agora. Houve uma ligação em 2019. Danny estava em pânico. Ele disse que se as coisas ficassem ruins, ele levaria pessoas com ele. E quando eu perguntei quem, ele apenas disse: "Você sabe quem assina os cheques." Eu sabia o que ele queria dizer. Todo mundo naquele círculo sabia. A essa altura, era óbvio para todos na sala. Isso não era sobre Ashton Kutcher estar no lugar errado na hora errada. Era sobre um homem que esteve perto o suficiente do centro para ver as engrenagens girando. Ele finalmente puxou a cortina sobre como o silêncio era comprado e como quase comprou sua alma. Kutcher descreveu algo chamado o Esquadrão de Limpeza. Não era um grupo, ele disse. Era um sistema, uma estratégia. Havia fixers,
motoristas, médicos particulares, publicistas, escudos legais. Você entrava em uma bagunça e, pela manhã, tudo estava reiniciado. Pessoas pagas, histórias apagadas, às vezes, memórias também. Ele relembrou um incidente em 2015, em um evento no exterior. Uma convidada teve uma emergência médica. Uma equipe de segurança entrou, a removeu e, ao amanhecer, o quarto onde ela foi encontrada tinha sido reformado. Eles cobriram a parede inteira com espelhos, como se nunca tivesse acontecido. Ele explicou que havia 3 níveis de silêncio: o suborno, um carro novo, um emprego, a ameaça, o desaparecimento, da lista de convidados, da indústria. Algumas pessoas ganhavam um carro novo, outras eram escaladas para uma nova série, e algumas simplesmente desapareciam. Registros financeiros mostraram que Kutcher autorizou pagamentos através de uma de suas LLCs para um consultor de mídia que, coincidentemente, também trabalhou no controle de danos de uma campanha de moda de Diddy na mesma época. Quando perguntado por que ele fez isso, a resposta de Kutcher foi simples: porque eu não sabia como escapar. Ele revelou que, por volta de 2021, ele começou a se retirar silenciosamente de certos empreendimentos. Cortou laços com associados de Diddy, fechou negócios inativos, até deletou uma década de fotos de arquivos na nuvem. Mas quanto mais ele tentava recuar, mais as pessoas questionavam seu silêncio. Você já tentou deletar parte da sua vida? Ele perguntou. O problema é que alguém sempre tem uma cópia. Ele falou sobre uma mensagem assustadora enviada para sua esposa, Mila, no início de 2022. Uma foto dela com nossas crianças, com uma legenda de um contrato que ela nunca viu. Não era uma ameaça. Era um lembrete. Mesmo se você sair da festa, a festa nunca sai de você. Kutcher terminou explicando por que ele finalmente decidiu falar. Porque eu cansei de apagar a mim mesmo, ele disse. Porque quanto mais eu ficava em silêncio, mais eu me tornava um deles. Ele ficou parado por um longo momento antes de continuar. Era como se ele soubesse o que essa última parte realmente significava. Não apenas para o tribunal, mas para o legado de todos ainda assistindo. Isso não é sobre salvar as aparências, ele disse. É sobre salvar qualquer parte de mim que eu ainda reconheço. Ele foi perguntado uma última questão. Se tivesse a chance, você voltaria e mudaria alguma coisa? Eu teria saído, ele respondeu. Em 2005, na primeira vez que eu vi a porta se fechar atrás de mim em uma daquelas festas. Eu deveria ter ido embora, mas eu não fui. Eu fiquei. Eu participei. Eu sorri nos tapetes vermelhos e promovi apps enquanto pessoas eram machucadas nos bastidores. Ele admitiu que enviou cartas para algumas das vítimas recentemente. Não para pedir perdão, mas para dizer: eu vejo agora tudo isso. Kutcher se virou para o juiz antes de sair. Vossa Excelência, ele disse, se houver qualquer coisa que este tribunal precise de mim, e-mails, registros, nomes, eu não vou lutar contra isso. Já lutei demais pelas pessoas erradas. Um silêncio tomou conta da sala. Até Diddy não se mexeu. Porque naquele momento, o tribunal não estava cheio de celebridades ou magnatas. Estava cheio dos ecos do que todos eles tentaram enterrar. Lá fora, o mundo assistia. E quer você acreditasse que Ashton era um herói tentando se redimir, ou apenas mais um homem culpado com um sorriso polido, uma coisa era clara. A cortina finalmente estava sendo puxada para trás nos mitos da fama. E o que estava por trás dela era muito mais feio do que qualquer um queria admitir.